Evangelho, sábado, memória do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 9ª semana do tempo comum, hoje, memória do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Igreja tem a alegria de celebrar em todo o mundo a memória do Imaculado Coração da Beatíssima Virgem Maria. Logo após a celebração da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, celebramos o Imaculado Coração de Maria, aquele coração que em tudo amou e se uniu ao coração de Jesus. Podemos dizer que são um só coração, unidos no vínculo de amor e no vínculo de total entrega. Maria Santíssima, como hoje ouvimos no Evangelho, guardava no coração tudo aquilo que o Senhor dizia, aquela que trouxe no ventre o Verbo divino, guardava no coração as suas palavras. Aquela que amou tudo o que foi dito sobre seu Filho, ama cada gesto e cada palavra de seu Filho e guarda no coração. Aquela que zelou por todas as palavras declaradas por Deus e que recebeu na anunciação a saudação do próprio Deus, tudo guarda no seu coração. O que foi dito sobre seu Filho, o que diz o seu Filho. Assim Maria guardou no coração as palavras dos pastores, sendo o sinal de toda a palavra proclamada sobre Cristo nas Escrituras e as Escrituras em si que levam até Ele, até o seu nascimento. E todas as palavras do seu Filho estiveram sempre guardadas em seu coração. O coração de Maria jamais se separou do coração de Jesus. E esse ano, queridos irmãos e irmãs, estou tendo o grande privilégio de celebrar tanto a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, como hoje o Imaculado Coração de Maria, exatamente em Fátima, Portugal, onde o Imaculado Coração de Maria anunciou ao mundo o seu triunfo. Aqui, onde o Imaculado Coração de Maria foi manifestado e entregue à humanidade, aqui onde Nossa Senhora chamou o mundo inteiro a se consagrar ao seu Imaculado Coração, eu estou tendo a possibilidade de celebrar a memória de hoje. Essa manhã, bem cedinho, celebrei a missa ao lado do túmulo de São Francisco, de Santa Jacinta e da Irmã Lúcia, na Basílica do Rosário. Que grande graça o Senhor me deu e pude renovar também a minha consagração
a Imaculada Virgem Maria, que fiz no dia da Imaculada. Então, sempre na memória da Imaculada e na memória do Sagrado, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, eu faço a renovação da minha consagração a Nossa Senhora através do método de São Luís de Grignon de Montfort. O irmão que me ajudou a compreender o caminho de amor e de devoção à Virgem Maria e que me impeliu, no seu amor e na sua intercessão, a estar sempre próximo da Virgem Mãe. Eu compreendi ao longo desses anos que não é possível ser um sacerdote segundo o coração de Jesus sem que o nosso sacerdócio esteja consagrado à Virgem Maria. Quando a gente olha e compreende que todos os grandes sacerdotes da história da Igreja eram profundos devotos de Nossa Senhora e viviam com clareza e com comprometimento a devoção à Virgem Maria, não tem mais o que falar. Esse caminho me apressa a santidade. Esse caminho me ajuda a estar próximo do ideal da vida sacerdotal, mas esse caminho me ajuda a viver o sacerdócio. Mais do que desejar um ideal, me dá a chance de poder vivê-lo. Ajuda a compreender o significado e a miséria da minha humanidade, a grandeza do meu Senhor e me aproximar dele sem medo e ao mesmo tempo com total confiança. São Padre Pio de Pietrelcina. Eu penso que Padre Pio, ele gosta de ser chamado de São Padre Pio, sabe? A gente às vezes fala Pio de Pietrelcina, São Pio de Pietrelcina, mas o padre era chamado de padre por ser um frei capuchinho, é a expressão que se usa na Itália, que o amor com que ele era chamado de padre, o zelo por sentir-se e por ser de fato pai para muitos filhos, sempre deu gosto a Padre Pio de ouvir a palavra meu bom padre. Então, quando falamos São Padre Pio, não estamos falando mal, pelo contrário, estamos fazendo um carinho ao coração de Padre Pio. Ele foi um grande devoto de Nossa Senhora. E eu pude compreender mais a história da devoção de Padre Pio à Virgem Maria, ouvindo meu irmão Padre Paulo Ricardo, e em muitas de suas conferências a respeito de Padre Pio e a respeito da consagração à Virgem Maria. Em um dos textos do Padre Pio, ele escreve a respeito de Nossa Senhora essas palavras. Então vejam, meus irmãos, eu estou trazendo aqui o testemunho de um santo que todos nós conhecemos, que tem um amor enorme por Nossa Senhora. E olha a delicadeza e a humildade com a qual São Padre Pio se apresenta diante da Virgem Maria e fala a respeito da sua relação com ela. Gostaria eu de ter uma voz forte para convidar os pecadores de todo o mundo a amarem a Virgem Maria. Mas como isso não está ao meu alcance, pedi então ao meu anjo da guarda que o fizesse por mim. Pobre mãezinha, como me ama, mas como resisto em responder aos seus chamados de amor. Estão percebendo? Aquilo que é um desejo que Deus coloca no nosso coração, quando Nossa Senhora pediu a Francisco, Jacinta e Lúcia de rezarem pelos pecadores, porque muitas almas se perdem porque não tem quem reze por elas. E nós dizemos, bom, eu gostaria de poder de fato rezar e pedir que todos os pecadores se salvassem e de fazer alguma coisa por eles. Bom, não está ao meu alcance a possibilidade de ir até cada um dos homens que estão longe de Deus e de dizer a eles, olha, se convertam. Mas me foi dada a possibilidade de rezar por eles e de pedir, e essa oração não será ignorada. Pelo contrário, foi a oração que a Virgem Santíssima especialmente recomendou aos pequeninos. E que eles fizeram incessantemente
até o fim de suas vidas, porque esse era um desejo do Imaculado Coração de Maria. Mas, Padre Fábio, não era um desejo esse do coração do próprio Deus? Sim, é claro, mas qual o desejo no coração da Imaculada Virgem Maria não é desejo no coração do seu filho? Esses corações estão unidos. Mas quando a Virgem Santíssima nos fala com a sua docilidade de mãe e nos assegura que essas preces serão ouvidas e nos pede com carinho que nós a façamos, meus irmãos, ouçamos agora o testemunho de Padre Pio e de tantos outros santos sacerdotes, homens e mulheres pelo mundo que seguiram isso. E veja o que Padre Pio está nos dizendo. Ele na mesma hora pediu ao anjo da guarda dele que pudesse fazer isso, que pudesse cumprir essa presença de intercessão, essa presença na convocação à conversão, junto a todos aqueles que precisassem naquele momento de conversão. Você também pode fazer isso quando você estiver em oração. Estão entendendo? Olha a chave que Padre Pio está nos dando para uma pastoral eficaz. Primeira de todas as chaves, a Virgem Maria nos assegura que essa oração será ouvida. Então, a gente às vezes já passou por alguma dúvida se as nossas orações eram ou não ouvidas. Veja que, nesse caso, a Virgem Santíssima assegura, como se já não bastasse a inteira Sagrada Escritura. Aí a gente fala, como se não bastasse, fica feio, né? Então, trazendo a verdade de que tudo está guardado no Imaculado Coração, a gente pode dizer que o Imaculado Coração é uma voz que sintetiza, que apresenta para nós a inteira revelação em uma palavra materna. Rezai, filhos, para que não se percam as almas. Essa é a oração que o coração de meu filho tanto deseja. Então nós temos essa verdade confirmada. Eis aqui uma oração que terá a sua eficácia, mas que espera a minha e a sua adesão para que ela aconteça com a minha e a sua participação. Pois a Virgem Maria no mundo chama seus filhos a esse ato. E a gente já viu a forma como o Padre Pio se comprometeu com esse ato. O desejo da conversão dos pecadores semeado em seu coração é obra do Espírito Santo, é movido e sustentado pela intercessão da Virgem Maria e a intervenção do Imaculado Coração de Maria. E Padre Pio não se contentou apenas em rezar todo dia pela conversão dos pecadores que Deus suscita no seu coração como graça esse desejo e essa esperança, mas ele também colocou o seu anjo da guarda para trabalhar, ele também chamou ele também envolveu aquilo que Deus colocou em nosso favor, o nosso primeiro irmão de intercessão, e o colocou nesse comprometimento. Veja, meus irmãos, se nos foi dada a graça de rezar, e foi nos dada a graça de comprometer também o nosso anjo da guarda nessa intenção, como o nosso agir não virá a somar junto ao poder de Deus como ato de humildade a participação de muitos outros. Então, se o nosso anjo da guarda se mobiliza sobre essa intenção de uma maneira tão eficaz e comprometida, quanto mais a nossa oração, cumprindo o que nos pediu o Senhor e sob a guarda do coração imaculado de Maria, o quanto essa oração não poderá realizar também na convocação de tantos outros corações. Ou seja, além de ser uma consolação direta ao coração do Senhor, uma comunhão perfeita com a intenção do seu coração, ela ainda realiza uma mobilização pastoral ordinária e extraordinária, natural e sobrenatural. Estão entendendo o poder da oração? E o poder pastoral que a vida de oração assumida realiza? A gente tem uma tendência a compreender a ação de Deus e a ação pastoral da igreja muito focalizada naquela materialidade do tempo e dos acontecimentos históricos que podem ser compreendidos pelos nossos olhos e medidos pela nossa percepção. Mas o acontecimento pastoral como tal, como eficácia em si, vai muito além disso. Como nós estamos vendo hoje no testemunho de Padre Pio e, sobretudo, na convocação e na realidade
do triunfo do Imaculado Coração. Continua Padre Pio. Quando penso nos inúmeros benefícios que esta mãezinha me tem feito, eu envergonho-me de nunca ter olhado com suficiente amor para o seu coração e para a sua mão tão bondosa, que nos ofereciam com tanta bondade tantos tesouros e graças. E o que me angustia mais é ter correspondido aos cuidados amorosos da nossa mãe com uma permanente rejeição. Ah, como meu coração demonstrou ingratidão por ela! Quantas vezes confiei a esta mãe as dolorosas angústias do meu coração perturbado, quantas vezes! E quantas vezes ela me consolou, quantas vezes! E eu senti-me ingrato? No meio de tantas aflições, eu tenho a impressão de já não ter mãe na terra, mas de ter uma mãe muito compassiva no céu. Mas quantas vezes, quando o coração se me acalmava, esqueci quase tudo o que ela tinha feito por mim. Na aflição a pensava, na calma arrisquei tantas vezes de esquecê-la, incluindo o meu dever de gratidão com esta bendita mãezinha do céu. Eu deveria agradecê-la noite e dia por tudo o que me faz e me fez. Esforcemo-nos, caríssimos filhos, como tantas almas escolhidas, por estar sempre aos pés desta Mãe bendita, com um gesto de gratidão e de amor, por caminhar sempre junto dela e por tê-la conosco, porque não há outro caminho que conduz à vida senão aquele que a nossa Mãe nos indica. Quando, lendo São Luís Grignon de Montfort, eu ouvi essas palavras. Deus me deu a oportunidade de compreender o quanto elas eram acertadas, porque antes de ouvi-las em São Luís, eu tive a oportunidade de ouvi-las em Padre Pio, em São João Bosco, em São João Paulo II, tive a oportunidade de ouvi-las em Santa Teresa do Menino Jesus, tive a oportunidade de lê-las em Santa Aníbal Maria de França. E quando chega para mim o texto de São Luís Grignon de Montfort, e eu leio atentamente o tratado e vejo essas mesmas palavras que eu acabei de ler para vocês, eu pude compreender, diferente de tudo aquilo que tinha ouvido no início do meu seminário, que se tratava de uma leitura para os tradicionalistas, para os radicais, para aqueles que eram praticamente cegos por uma questão devocional e que não viam a igreja como tal. E eu olhei e vi aquilo que eu estava lendo, que foi escrito há séculos atrás, foi o que iluminou a vida dos santos que me acompanhavam na minha vocação sacerdotal, desde quando entrei no seminário. Eu disse, meu Senhor, perdoa-me, perdi tempo. O Senhor de muitos modos veio com doçura me mostrar, com delicadeza, olha, essa grande verdade que tem guardada para ti desde antes que tu tomasse conhecimento do seu sacerdócio, do teu sacerdócio. O caminho que nos conduz a Cristo, seguro, é o Imaculado Coração de Maria. Diz Padre Pio, não recusemos esse caminho. Nós que queremos chegar ao seu termo e que queremos viver Cristo e sermos completamente dele, não rejeitemos esse caminho. O caminho que nos leva, de fato, à perfeição. O caminho que nos leva à santidade em Cristo. É o caminho que o Imaculado Coração de Maria nos mostra. E, de fato, meus irmãos, tem uma outra frase de Padre Pio que sempre me tocou muito. Nesta terra, o Imaculado Coração de Maria, Satanás jamais colocou seus pés e não ousaria jamais colocá-los, suas patas, para ser mais exato. E ele vai dizer, ó pecadores, homens e mulheres do mundo, buscai refúgio
nesta terra, pois ali é o lugar seguro para poder estarmos junto com Jesus. E de fato, o Imaculado Coração de Maria é o nosso refúgio. Que nós possamos no dia de hoje renovarmos o nosso ato de amor à Virgem Santíssima e a nossa entrega a Maria Santíssima, de maneira que, unidos ao seu Imaculado Coração, possamos perseverar por toda a nossa vida e possamos não apenas perseverar, mas também difundir a devoção ao Imaculado Coração. Então aproveito a conclusão da nossa meditação de hoje para rezarmos juntos a oração de conclusão da pequena coroa à Virgem Santíssima, com o acréscimo de uma parte da oração de consagração à sabedoria suprema de São Luís Grignon de Montfort. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Filha de Deus Pai. Ave Maria, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, Esposa do Espírito Santo. Ave Maria, Templo da Santíssima Trindade. Ave Maria, Senhora nossa, nosso bem, nosso amor, Rainha do nosso coração, Mãe, vida, doçura e esperança nossa, nosso coração e nossa alma. Nós renovamos e ratificamos hoje em vossas mãos maternais, ó Senhora nossa, as promessas do nosso batismo. Renunciamos para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras, e damos-nos inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a nossa cruz todos os dias da nossa vida e para lhe sermos mais fiéis do que até agora temos sido. Ó soberana nossa, ó Senhora nossa, é perante o céu e a terra, perante os anjos e os santos, que renovamos a nossa escolha de vos ter por nossa protetora, nossa mãe, nosso abrigo, nosso refúgio, vivendo consagrados para sempre ao vosso serviço e ao vosso Imaculado Coração. Tudo o que é nosso é vosso, ó nossa soberana Rainha do céu e da terra, Virgem Santíssima. São vossos os nossos pensamentos, nossas ações, nossos afetos, nossos bens, nossos corpos, nossas almas, nossas famílias. Sendo propriedade vossa, zelai, incomparável Mãe, nós vos suplicamos por aquilo que vos pertence. Lembrai-vos que vos pertencemos e afastai de nós as ocasiões perigosas de pecado. Livrai-nos de todo o mal, Senhora. Sustentai-nos em nossa fraqueza, assisti-nos em todos os momentos da nossa vida e socorrei-nos especialmente na hora da nossa morte. Colocai-vos, ó Virgem fiel, como selo sobre o nosso coração, para que em vós e por vós sejamos achados fiéis a Deus. Concedei, ó Mãe de Misericórdia, que nos encontremos no número dos que amais, ensinais, guiais, sustentais e protegeis como filhos. Fazei que por vosso amor eu despreze as consolações da terra e expire por aquelas celestes, até que para a glória do Pai, por obra do Espírito Santo e por vossos méritos, me conforme a Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, de São José e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação.